Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma questão de física. Uma máquina térmica, representada na figura abaixo, opera na sua máxima eficiência, extraindo o calor de um reservatório em temperatura Tq igual a 527 graus Celsius e liberando calor para um reservatório em temperatura Tf igual a 327 graus Celsius. Tq representa a temperatura da fonte quente e Tf representa a temperatura da fonte fria. Para realizar um trabalho de 600 joules, o calor absorvido deve ser de... Então, o calor absorvido, que a questão está tratando, é o absorvido pela máquina, o quanto ela recebeu. E o calor que a máquina absorve é o calor que vem da fonte quente. Então, a gente quer descobrir a quantidade de calor que a fonte quente forneceu. E para isso, a gente tem algumas informações. Mas a principal, a primeira, a gente está trabalhando com a máxima eficiência. A máxima eficiência de uma máquina térmica é operada conforme a máquina de Carnot. Ela opera com o ciclo de Carnot. Então, a grande diferença é que nesse caso, nós temos que a quantidade de calor trocada pelas fontes é proporcional à temperatura de cada uma das fontes. Então, a gente pode, por exemplo, calcular o rendimento dessa máquina da seguinte maneira: 1 menos T da fonte fria dividido pelo T da fonte quente. Ah, mas a gente não está tentando descobrir o rendimento. Ok, a gente está tentando descobrir o trabalho. A gente teria algumas alternativas. Uma delas, se a gente tivesse a quantidade de calor trocada pelas duas fontes, quente e fria, era muito simples calcular o trabalho. É a da fonte quente menos o calor da fonte fria. Mas nós não temos essas informações, então esse não é o caminho. Uma outra situação possível é se a gente tiver um rendimento, Aí a gente consegue relacionar o trabalho à quantidade de calor da fonte quente. Ótimo, porque a questão te deu um valor de trabalho e o da fonte quente a gente tem que descobrir. Então essa relação ela é ótima para a gente resolver o que se pede. Porém, eu preciso do rendimento da máquina. E eu tenho as temperaturas das fontes, então com isso eu consigo determinar o rendimento e com o rendimento aplicado ali ao valor de trabalho que a gente deseja realizar, a gente consegue saber o calor que essa máquina teve que absorver para isso. Então, uma sequência de raciocínios. Vamos começar calculando o rendimento. Primeiramente, a temperatura das fontes na equação, elas têm que estar em Kelvin. E as informações dadas no texto estão em Celsius. Então, a gente tem que converter. Então, vamos lá. Primeira conversão aí. A temperatura da fonte fria em Celsius ela é 327 graus Celsius. Para passar para Kelvin, basta a gente somar 273 unidades. E 327 mais 273 dá 600 Kelvin. Na fonte quente, a temperatura era de 527 graus Celsius. Somando 273 unidades, a gente vai descobrir que a temperatura dessa fonte também vale 800 Kelvin. Então, esses valores é que a gente vai colocar na equação, pois já está na unidade correta. Então, vamos lá. No lugar da temperatura da fonte fria, a gente coloca 600 e no da fonte quente, 800. 600 dividido por 800 dá 0,75. E 1 menos 0,75 dá 0,25. A gente também conhece esse rendimento como um rendimento de 25%. Não é o que a gente deseja, então a gente não precisa colocar em forma de porcentagem, mas a gente tem que utilizar esse valor para frente. Então agora sim a gente tem que dar um jeito de descobrir o calor absorvido, que foi o calor que veio da fonte quente. E essa relação que a gente observou também está atrelada ao rendimento. Só que é o conceito fundamental de rendimento, que é o trabalho realizado pela máquina, dividido pela quantidade de calor que veio da fonte quente que a máquina absorveu.
Esse rendimento a gente já viu quanto vale e o trabalho foi dado, então basta a gente substituir. O rendimento foi de 0,25 e o trabalho de 600 joules. O calor da fonte quente é o total que chega na máquina, que ela absorve, porém uma parte disso vira trabalho, outra parte é perdida para a fonte fria. Mas a gente quer saber o que a máquina absorveu. No caso é o total, que é o da fonte quente. Então, para descobrir esse valor, a gente tem que pegar essa quantidade de calor que está na igualdade dividindo, passar para o outro lado multiplicando, e quem estava lá do seu lado multiplicando, a gente traz dividindo. Então, quando a gente fizer essa mudança, a gente vai ter a quantidade de calor da fonte quente isolada, sendo igual a 600 dividido por 0,25. E 600 dividido por 0,25 dá 2.400, isso medido em joule, pois é a medida de trabalho que a gente usou no início. E esse valor ele está representado na letra A, que é o seu gabarito.